Devido ao sucesso do vídeo sobre George Clooney, onde narrei a história do mais jovem afro-americano negro a ser sentenciado à pena de morte, contando uma história rodeada de contradições, revelando uma época sombria, marcando a história com um grave erro judicial americano. Hoje, trago um dos maiores erros judiciais, mas desta vez uma história que poderia ter saído de um filme americano. Na verdade, essa história começa em Araguari, Minas Gerais, o período, os anos 30. Eu sou Danilo Souza e vamos saber a verdade sobre os irmãos Naves. Para entender a história, é preciso fazer uma viagem no tempo, no ano de 1937. Neste ano, no Brasil, aconteceria um golpe de Estado. É cancelada as eleições que garantiu a continuidade de Getúlio Vargas à frente do governo central, impondo como uma ditadura autoritária o que ele criou junto aos seus golpistas militares, o Estado Novo. Nossa história começa no norte do Triângulo Mineiro, a pacata Araguari. Mas não a Araguari de hoje, bonita, modernizada, mas a Araguari de 1937, onde viveram o comerciante de cereais Benedito Pereira Caetano, sócio de seus primos, os irmãos Sebastião José Naves e Joaquim Rosa Naves, com quem haviam comprado um caminhão, sendo ambos também comerciantes de cereais. Benedito compraria com a ajuda de seu pai uma quantia de arroz para vender durante uma possível alta nos preços. Mas, com os preços em queda constante, Benedito foi obrigado a vender a sua safra em grande perda, aumentando ainda mais dívidas e assim sobrando-lhe somente cerca de 90 conto de réis. Aproximadamente, para o dinheiro de hoje, 270 mil reais corrigidos monetariamente, resultantes da venda de sua última leva de arroz. A quantia, embora expressiva, não cobria todas as suas dívidas, que somavam cerca de 136 contos de réis. Benedito Pereira Caetano foge na madrugada de 29 para 30 de novembro de 1937, levando consigo seus últimos 90 contos. Sabendo do fato, os irmãos Naves decidem comunicar o fato à polícia, que imediatamente inicia as investigações. Mas após 3 semanas, as investigações não deram resultado. Uma pessoa desaparecer com uma pequena fortuna deixou os moradores assustados e o governo autoritário de Getúlio Vargas desmoralizado. A polícia de Araguari pediu ajuda à capital. Ele tinha muita pose e andava mostrando a arma para todo mundo em Araguari. Ele era muito violento, muito violento. Agredia as pessoas à noite, madrugada, né, nos bares. Todo mundo tinha medo dele. Nós que éramos então crianças, né, mais novos, a gente fugia de evitar que acontecesse. E foi então que enviaram o tenente Francisco Vieira dos Santos, mais conhecido popularmente como Chico Vieira. Com fama de arrogante e prepotente, a população teme o pior. Chico Vieira, então, tomou as investigações e se convenceu que o crime foi tramado pelos irmãos Naves, que a queixa na delegacia foi apenas para despistar as suspeitas. Porém, precisava de indícios que comprovasse a autoria dos crimes ligados aos irmãos Naves. Após uma semana de investigação, ao chamar a família Naves, Joaquim é levado aos fundos da delegacia, onde é espancado, chegando a ter dentes e unhas arrancados, e chegou até mesmo a dormir de pé amarrado pelo pescoço. Chico Vieira estava decidido a arrancar uma confissão. Logo em seguida, Zé Prontidão deu um depoimento à polícia de Araguari, dizendo ele que, em busca do cachorro do patrão, acaba passando na casa de Dona Ana Rosa, que é a mãe dos irmãos Naves, e afirma ter visto Benedito com vida num poço de gasolina.
Mas Chico Vieira acredita que tudo faz parte de uma farsa. Acredita que Zé Prontidão mente e também é submetido à tortura a fim de que mude o seu depoimento. Ladislau, leve o senhor Zé Prontidão lá para baixo para tomar um copo de água. Após 33 dias de investigação, Sebastião, temendo ser preso, vai até a casa de um amigo e pede que fique com sua poupança, caso aconteça-lhe o pior. Eu só tô querendo proteger a minha família, é só isso que eu tô querendo fazer. Ué, mas a polícia não pode prender ninguém sem prova. Mas já prendeu o Joaquim e vai acabar prendendo eu também. Dando ao amigo 3.500 contos de réis. Você vai poder socorrer a Sargento e cuidar dos meus filhos também. Com determinação forte, Chico Vieira não tem limites. Dia seguinte, prende Sebastião e Ana Rosa Naves, que também passam a ser torturados. Os irmãos chegam a presenciar o abuso da própria mãe pelos policiais. Tiraram a roupa da dona. Ela ficou nessa posição, num lugar de chão batido, nessa com as pernas abertas e com os braços abertos. Fizeram o que assim. queriam. Eles só não mataram. A dona Ana sofreu demais. Eu até não gosto de comentar muito esse caso, não, porque dá uma tristeza danada. Após as torturas, Chico Vieira dobra Zé Prontidão, que muda o depoimento, alegando que Joaquim pediu para mentir sobre Benedito e que, em troca, ganhou uma parte do dinheiro. Dona Ana é libertada e corre em direção à casa do amigo da família, o advogado João Alami Filho. Meus filhos não fizeram nada, não merecem esse castigo. Por tudo que é sagrado, são inocentes. Que a esconde e acredita nos crimes cometidos pelo tenente Chico Vieira, a fim de arrancar a falsa verdade dos então interrogados Joaquim e Sebastião Naves. Sem escrúpulo, o tenente e alguns policiais torturam os irmãos fora da delegacia. Para arrancar a confissão de Joaquim, Chico Vieira manda uma falsa ordem de execução a Sebastião como terror psicológico. De fogo, Damásio. Levem o Sebastião lá pra beira do córrego e acabem com ele. Eu não fiz nada, eu sou inocente. Você já foi prestar contas com o divino, Joaquim. Agora é a sua vez. Está contas comigo. Eu sou inocente, eu sou inocente. Eu sou inocente. Mas gritando ser inocente, Chico se vê obrigado a atirar também em Joaquim, dando-lhe um tiro na nádega. Joaquim não aguenta e confessa o crime que não cometeu. Joaquim, em confissão, alega que convidou Benedito junto a Sebastião à beira do rio, onde teria feito o suposto crime. Eles teriam convidado o suposto morto a beber água, nas correntezas do rio. E aqui, em um golpe de extrema brutalidade, teria enforcado Benedito Pereira Caetano, com vistas a ficar com os 90 contos. Tenente força Joaquim a confessar a localização do dinheiro. Com medo, ele diz ter enterrado no sítio de um amigo. O Joaquim, eu acho que ele era mais fraco em saúde, devia ter sido mais sensível. Então as torturas para ele refletiam de uma maneira muito mais terrível. Chico Vieira obriga Joaquim a procurar o dinheiro por horas. Joaquim, em mais um de seus depoimentos, foi coagido a incluir a mãe e a esposa no seu depoimento. Os irmãos, para não verem os filhos morrerem, pede às esposas que confirmem a culpa dos irmãos. A mulher presa secou o leite pelas emoções, pelas pancadas e, em virtude disso, uma criança morreu. Ainda me emociona, tá vendo? Após 2 meses de tortura, Sebastião também confessa o crime que não cometeu. E mesmo assim, nenhum vestígio do suposto corpo ou dinheiro é encontrado. Após 5 meses e nada de provas,
é enviado a Araguari o coronel Luiz Fonseca. Coronel, já usei todos os meus métodos. Estou cansado. Francamente, eu não sei mais o que fazer. Comigo eles vão confessar. E as torturas ganham novos patamares. Além de severos castigos como antes, passam mel no corpo de Sebastião para atrair insetos e apertam a língua dele com um alicate. E o arrastam, chicoteando a fim de que ele fale o paradeiro do corpo e do dinheiro. De tanto apanhar, Sebastião desmaia e é abandonado como morto no meio do mato, e ainda dado como foragido. Um morador o encontra, e após uma semana, ele retorna à delegacia para o espanto de todos. Mas ele, assim como Chico Vieira, estava determinado a provar a sua inocência. Eu preciso provar a minha inocência. Envergonhados, o coronel junto a Chico Vieira vão embora de Araguari depois da farsa ter sido descoberta. Como se já não tivesse sofrido bastante, o juiz local deu a fuga de Sebastião como se tivesse mesmo ocorrido. O caso dos irmãos Naves foi a julgamento em 27 de junho de 1938. Durante o julgamento, o tenente Vieira tenta intimidar a defesa e os jurados. Mas após um desabafo do advogado, Alami Filho, acusando o tenente de torturador, envergonhado, foi embora do tribunal e de Araguari e nunca mais voltou. Uma das mais vexatórias farpas criminais de todos os tempos! Os irmãos Naves foram absolvidos, mas a promotoria apelou e mais uma vez foram absolvidos. O promotor fez mais uma apelação, e na terceira, mas dessa vez, por possível manipulação, eles foram julgados a 25 anos de prisão. Na cadeia, eles ficaram 8 anos, 8 meses e 13 dias, saindo por bom comportamento. Joaquim faleceu ao lado da família num asilo muito debilitado pelas torturas. Após 15 anos do desaparecimento de Benedito, Sebastião acredita ainda em vida provar sua inocência. E foi então que o destino deu a ele a promessa através de um telegrama de um parente, dizendo ter visto Benedito morando próximo da fazenda do pai. Sebastião fica cara a cara com Benedito e sua reação surpreende. Você tá vivo, primo. Agora eu vou poder provar minha inocência. Benedito alega ter sido roubado, fugiu por não ter dinheiro para pagar a dívida. Ficaria preso à espera de ser reconhecido, pois embora o que ele disse fazer sentido, um detalhe curioso foi ele viver com outra identidade. Ele era guardado de dia e de noite devido à covardia com os primos. Enfureceu a cidade de Araguari. O único a identificar, Tenente Chico Vieira, após sofrer bastante com um derrame, morreu 4 anos antes, foi então que, para comprovar que Benedito era o Benedito, mandaram trazer a mulher e os filhos de Goiás para dar seus depoimentos. Mas o avião em que a mulher e os 2 filhos de Benedito viajam para depor cai. Todos morrem. Benedito chega a tentar o suicídio. Como legalmente ele não é acusado de cometer qualquer crime, ele é solto e desaparece. Fatos curiosos. Em 1958, aos 90 anos de idade, Ana Rosa ganha um colar de pérolas por Sara Kubitschek e é eleita a mãe do ano. A história com traços cinematográficos ganhou adaptação para o cinema em 1967, tendo como autor João Alami Filho, o advogado dos Naves, tendo como elenco Raul Cortez como Joaquim Naves, Juca de Oliveira como Sebastião Naves e Anselmo Duarte como tenente de polícia.
Após tanto sofrimento e humilhação, em 1960, o Supremo Tribunal Federal obrigou o Estado de Minas Gerais a pagar uma indenização pelo grave erro judiciário. E a indenização que o meu pai recebeu e a minha tia mal deu preço comprar uma casa simples. E essa é a história dos irmãos Naves. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa história, que parte mais chocou você. E ajude o canal a crescer mais ainda mandando esse vídeo para os seus amigos, familiares que não conhecem essa história. Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho. Esse foi mais um vídeo do canal Sabendo a Verdade. Até a próxima história aqui no YouTube.